Oi mulher, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Jéssica Calisto, sou maquiadora há mais de 7 anos e aqui nesse canal eu te ensino sobre maquiagem profissional, um bom acabamento, aquela pele maravilhosa e produtos bons. Como vocês já viram na capa do vídeo, hoje é dia de resenha de base que vocês adoram e a base de hoje é essa aqui da Paiô. Ela vem nessa embalagem rosinha de bisnaguinha, é a base mate deles. A minha cor é a 04. Eu vou abrir aqui para vocês olharem como que é a embalagem, ó. Vem assim, eu particularmente adoro esse tipo de embalagem porque é super fácil de você tirar o conteúdo da base aqui de dentro. Ela também evita desperdício e você consegue usar até o final do produto. Aqui no site da Paiô, ela tá por R$52. Ela vem 30 ml como padrão da maioria das bases. E eu vou ler aqui para vocês no site a descrição do produto. Eles falam que é uma base mate com a fórmula de alta cobertura, textura cremosa, longa duração, resistência à água e que não transfere. São pontos muito importantes. Desliza facilmente na pele, uniformiza o tom, proporciona uma cobertura natural. Nessa cobertura natural, pelo que eu venho testando nela, não acho, né? Não acho que tenha cobertura natural. Fórmula oil free, não comedogênica, que é o quê? Que não tem óleo na fórmula e que não vai causar o entupimento dos seus poros e surgir espinhas ao longo do uso. Então, eles prometem que isso não vai acontecer e que é para todos os tipos de pele. Aqui também fala alguns pontos muito importantes, que é hipoalergênica, sem ingrediente de origem animal, sem fragrância, sem parabenos, sem álcool. Então, são pontos muito importantes também em uma base. Vou mostrar aqui para vocês na plaquinha a textura dela, ó. Ela é uma textura bem grossinha, ela desliza mesmo, ela é bem cremosa, mas é uma textura bem grossinha porque ela tem altíssima cobertura, na minha opinião. Todas as bases que eu já trouxe resenha aqui para vocês, se eu não tô me esquecendo de nenhuma, todas eu usei por alguns meses antes para poder falar com mais propriedade aqui para vocês. Porque eu não gosto assim muito de fazer a resenha só de primeiras impressões e aí não poder dizer para vocês se realmente você pode comprar, se eu usei mais vezes, se ela realmente promete aquilo que ela entrega, a durabilidade e tudo mais. Então eu já usei ela há alguns meses, só não usei tanto assim porque eu achei ela uma base muito grossa, muito seca e assim, um rebocão na cara. Então, se você gosta de base grossa, rebocão, essa daqui é pra você. Se você não gosta, realmente você não vai achar ela boa. Toda resenha, eu tô com a minha pele só limpa e hidratada. Eu nunca faço nenhuma resenha de base sem o meu rosto estar hidratado, porque a gente não deve fazer maquiagem sem hidratar o rosto. Então, pra mim, não faz sentido, né? Porque como a gente deve hidratar, a gente já tem que ver a base assim. A única diferença é que, como a minha pele é seca, eu sempre costumo passar muito hidratante pra fazer a minha preparação de pele para a maquiagem completa. Quando é aqui na resenha, né? Resenha de base, eu passo só a quantidade necessária para minha pele não ficar ressecada. Não passo muito hidratante porque se passar em excesso, ele realmente vai interferir no acabamento da base, vai deixar ela muito mais hidratante e pode até tirar o mate da base, quando são bases mates, né? Então eu coloco assim só o necessário, nunca interferiu em nenhuma resenha. Vou pegar aqui o que eu coloquei na plaquinha e já vou colocar aqui no meu rosto, em uma metade, pra gente ver essa cobertura dela. Vou usar essa esponjinha aqui da LF Pro. E aí vou vir dando batidinhas. Ela realmente é bem fácil a espalhabilidade. Ela fica bonita assim na pele, mas é uma base igual a da Catherine Hill, que tem resenha aqui também no canal, poucos vídeos antes desse, que se você não hidratar muito bem a pele, ao longo do tempo ela vai ficando bem ressecada. E começa a craquelar e a marcar, porque realmente ela é um rebocão mate, entendeu? A única coisa que eu acho que eles falam lá e que realmente não é cobertura natural. Para ter uma cobertura natural, aí a gente tem que usar uma técnica de aplicação, aplicar com um pincel mais fofinho, pegar pouquinha quantidade, aí isso a gente consegue fazer com qualquer base. Agora, ela por si só ter uma cobertura natural, ela não tem, tá? Ela é aquele reboco mesmo. E assim, ela cobre muito bem, ó, como vocês podem ver que tá ficando. Ela vai cobrindo muito bem mesmo. E tem muita gente que fala que ela parece a antiga base que era da Boca Rosa quando ela tinha a parceria com a Paiô, né? Eu não lembro, porque tem tanto tempo que tive essa base, eu nem lembro mais como é que ela era. Então,
Realmente eu não tenho esse parâmetro. Se você já usou, usava muito essa base da Boca Rosa e já usou essa daqui, deixa aqui nos comentários se realmente elas se parecem ou são iguais. Quando a gente recém aplica ela, ela fica assim, ó, tem um certo viço, e aí a gente vai aplicando na outra metade do rosto, enquanto essa daqui vai secando, e aí depois eu vou esperar uns minutos pra gente ver realmente ela mais seca no rosto e ver como que vai ficando o acabamento, porque realmente ela fica bem matezinha. E como vocês podem ver, a cobertura dela realmente é alta, ó, de um lado e do outro sem. Aqui, ó, cobriu umas manchinhas, uns pintinhos que eu tô aqui no rosto. A olheira deu uma cobertura também muito boa, ó, na testa. Pelo menos aqui no espelho dá pra ver a diferença, assim, de um lado com a máscara da base e o outro não. Não sei se aí na câmera tá tão evidente assim, mas aqui pessoalmente tá bem evidente. Na primeira camada, assim, ela já, pra mim, uniformiza muito bem a pele. Então, para quem tem bastante mancha e gosta dos dois, né, de uma alta cobertura e de uma pele mate, essa daqui vai realmente ser uma ótima opção. Vou passar ela aqui do outro lado, vou depositar assim mesmo na bisnaguinha dela. E é claro que você pode vir passando bem menos, né? Mas eu não gosto de passar tão pouquinho aqui, gosto de passar uma quantidadezinha mais considerável, nem exagerada, nem um pouco demais, para vocês realmente verem a espalhabilidade, verem a pigmentação, ver como ela vai se comportando na pele. Então, claro que na sua casa você pode ir dosando também conforme o seu gosto. Ó, ela vai espalhando, ó, você vê que essa daqui, ela já tá mais luminosa do que essa aqui, porque essa daqui já está secando mais, ó. E ela vai ficando com esse acabamento. Outra coisa também que eu percebi nessa base, assim como na base, na resenha da base da Catarine Hill, é que é uma base que você espalhou, terminou de espalhar ela ali, pronto, deixa ela quieta no rosto. Você não fica ali mexendo um tempão, batendo a esponja ou pincel, sabe? Porque senão começa a arrancar. Isso é muito característico dessas bases de alta cobertura que são atreladas também à prova d'água, à alta durabilidade. Como essas bases geralmente têm uma composição que fica como se fosse uma cola na pele, que é para ela grudar e ter essa resistência, essa fixação, então você não pode ficar batendo demais ali depois que ela vai secando, porque senão você arranca. Então é como se a gente tivesse passado, exemplo, uma cola aqui, e aí ela tá secando, eu vou lá e bato e puxo assim, ela arranca. Então eu tenho que colocar, terminei de assentar ela na pele, de espalhar, eu vou e deixo ela quieta. Aí depois você vai para contorno, blush, aí não tem problema você ir espalhando isso, que aí não vai arrancar. Agora a base em si, você ficar ali enfeitando demais ela, aí ela começa a arrancar. Esperei aqui alguns minutos para a base assentar e olha só como ela tá bem mais sequinha, bem mais matezinha. E claro que se a gente esperar mais, ela vai secar ainda um pouco mais. Agora vocês já podem ver o acabamento dela mais mate. Aqui nessa região central não perdeu um pouquinho do viço. E aqui um pouquinho na testa também. Mas ela fica bem sequinha, bem mate. Realmente, ó, até no vídeo ela fica bem bonita a cobertura dela, porque ela é uma alta cobertura. E ela, como eu falei pra vocês, traz mais esse reboco. E aí, se você não gostar tanto do reboco pro dia a dia, aí você dosa a quantidade para passar menos. E aí, quando você quiser realmente usar toda a alta cobertura dela, assim como eu usei aqui, aí você passa mais quantidade, né? Até porque a quantidade ideal de base, que é aquela que não é nem tão pouquinho, e nem tão exagerada, ela vai te trazer uma boa durabilidade, ela vai te trazer uma boa cobertura e um bom acabamento do que você passar só um pouquinho. Mas eu sei que no dia a dia vocês vão passar ali só um pouquinho, que só quer dar uma coberturazinha ali, uma coisa mais simples e rápida, eu entendo. Então, só explicando mesmo que para uma base realmente ter 100% da funcionalidade dela, você precisa aplicar uma quantidade boa que uniformize toda a sua pele. Sobre as linhas de expressão, porque eu sei que tenho muitas de vocês que me assistem que já tem uma idade que tem a mais linhas de expressões, né? Então vocês querem saber sobre marcar ou não. Não só essa base, como a maioria, né, das bases todas até hoje que eu já usei, que prometem essa alta cobertura, né? Elas são mais grossinhas, mais densas, cremosas, tem essa alta cobertura, elas tendem a marcar mais mesmo as linhas de expressões, tá? Então, isso é uma realidade para todas as bases
que são, assim, nesse estilo. Ela aqui, ó, por exemplo, eu sinto que ela dá uma marcadinha aqui no meu nariz e um pouco nos poros do nariz, que eu tenho esses porozinhos aqui no nariz, uns buraquinhos aqui. Então eu sinto que ela marca bastante eles aqui, evidencia uns cravinhos do nariz. Não só ela, como todas as bases que são assim mais grossas, né? Aqui nas linhas de expressões, eu não acho que marque muito, até porque quando eu venho aqui você não precisa passar muito, né? Depois você vai vir com um corretivo, mas assim, aqui nas linhas de expressões eu não acho que marque muito não. Agora, se você já tem uma certa idade que as linhas de expressões descem até aqui, aí sim ela vai dar uma acumulada maior, porque já tá aqui mais lateralizado. Agora aqui você tem linhas finas, aqui abaixo dos olhos eu não acho que acumule tanto assim não. E aqui no bigode, ó, ela vai dar uma acumuladinha, assim, vai dar uma ressecadinha, pode acontecer de dar uma rachadinha, que é característica de muitas horas depois de você com uma base, assim, de alta cobertura. Então, o que você faz para diminuir isso, para minimizar isso? Uma pele bem hidratada, uma pele bem cuidada, vai reduzir isso. Vamos para o teste de transferência antes de molhar essa pele, porque lá eles prometem que ela não transfere. Então, vamos ver aqui se ela já está seca o suficiente para a gente ver se ela não vai transferir no papel. Não transferiu nada, gente. Ó. Realmente já está aprovado nesse quesito. Nenhuma transferência no papel. Isso porque ela não está selada com pó. Nenhuma transferência no papel. Essa aqui vai ser aquela base também que a gente vai usar pouquinho pó, o mínimo de pó, mas assim nas regiões centrais mesmo, pra gente poder segurar aqui nas linhas de expressões, não ficar acumulando, ter uma durabilidade, né, não ficar oleoso na zona T, que todo mundo tem um pouquinho de oleosidade na zona T. Então nessas regiões a gente vai selar mais um pouquinho com pó. De resto, assim, no geral, ao redor do rosto, ela dispensa, assim, aquele super baking, assim, com pó, o pó mínimo aqui mesmo, porque ela é bem sequinha. Agora vamos pro teste da água. Tô aqui com minha aguinha de sempre. Vou borrifar aqui no rosto. Vou borrifar desse lado aqui para não pegar no microfone. Ó. Vamos ver. Olha só, ela foi caindo, as gotinhas aqui. Tem um pouquinho de cor da base na gotinha. Mas assim, a princípio não escorreu a base, né? Não escorreu a base, não ficou as linhas. Agora vamos ver se ela molhada a gente pode secar com o papel, se vai transferir, se vai arrancar. Justamente pra gente saber se, por exemplo, molhei meu rosto, entrei numa piscina, posso já secar ou tenho que esperar secar naturalmente? Então vamos já ver isso aqui. Vou dar batidinhas com o papel. Transferiu, mas foi bem pouquinho, ó. Deixa eu ver se dá pra ver. Transferiu, mas não foi muito. Não arrancou nada. No rosto, realmente não arrancou nada. Não mudou a textura da base. E no papel, transferiu um pouco. Mas não arrancou, então pra mim tá válido, né? Ela molhada transferir, mas não foi arrancada. E uma coisa que eu sempre percebo, que na maioria das bases, depois que eu molho para fazer o teste para vocês, elas ficam um pouquinho mais foscas. Eu não sei o porquê isso acontece, mas elas ficam mais foscas, ó. Esse lado um pouquinho mais de luminância, aqui ficou mais fosco, né? Porque eu molhei e sequei. Geralmente isso acontece com praticamente todas as bases mesmo. Mas ela se manteve, ó, firme e forte aqui. Agora vamos às nossas considerações finais. Para atendimento e para o uso pessoal. Para atendimento e você atender profissionalmente, eu acho que ela é uma boa base na questão de ela tem uma alta cobertura, ela tem uma alta durabilidade, uma boa resistência, mas tem que ter um cuidado nessas bases muito, muito grossas, mais densas e bem mates para o atendimento, justamente para não dar o efeito rebote de você passar uma quantidade excessiva e acabar marcando muito as linhas de expressões da cliente ao longo das horas e ficando feio, ressecado. Então você tem que fazer uma boa pré-pele, uma boa hidratação, isso para todas as bases que são nesse estilo, nesse contexto, tá?
não somente essa. Então, isso tem que ter esse cuidado, que foi o mesmo que eu falei da base da Catarina Hill no outro vídeo, que elas são bem similares nesses pontos. Então, você tem que ter cuidado para não acabar marcando demais, pesando demais essa pele e a cliente não sentir que tá com uma máscara no rosto e tudo mais. Aqui eu não sinto que eu tô com aquela máscara, mas eu sinto que eu tô com bastante base, porque ela tem uma boa cobertura, então dá para sentir, não é algo invisível. Então, para o atendimento, é só tomar cuidado com essas questões. O custo-benefício dela é ótimo, né? R$ 50 é um preço ótimo. E ela também vem numa embalagem muito boa, que é muito funcional, tanto para atendimento quanto para o seu uso pessoal. Já no uso pessoal, igual eu falo para vocês, a maioria dos produtos, não existe produto ruim ou bom. A maioria dos produtos que eles são feitos com bons ingredientes, com uma boa qualidade, com a responsabilidade da marca, eles você vai classificar se ele é bom ou ruim para você, para o que você quer, para o que você está procurando naquele produto. Então, eu gosto de uma base fluida, levinha, fininha. Não é essa. Se você comprar, você vai achar que ela é ruim. Mas quem gosta de uma base mais reboco, mais grossa, alta cobertura e mais mate, vai gostar, porque ela tem bons ingredientes e é uma base bem feita. Então, ela é boa, ela só não é boa para o seu uso, para aquilo que você queria. Então, se as características dela te atendem, então ela vai ser boa para você. E é claro, né, gente, não estou dispensando aqui que eu mesmo como maquiadora há quase 10 anos, sei que tem produtos que eles são assim, ruins. Para mim não tem nem a pele que vai ficar boa. O produto é ruim, ele foi mal feito, ele é ruim, e tem um produto que é bom e ele é bem feito. Então, assim, a gente já sabe quando aquilo ali é ruim, não vai dar para ninguém, para nenhuma pessoa, e a gente sabe quando é um produto que é só questão mesmo do gosto, né? Igual temos muitas bases que são a base d'água, e muitas bases da MAC são a base d'água, e são bases boas e que ficam bonitas na pele. Mas se você molhar, vai escorrer tudo. Aí é que a base é ruim? Não é que a base é ruim, mas ela não vai me servir para um atendimento, ela não vai me servir para passar o dia inteiro e ter uma alta durabilidade, uma resistência, porque como ela é a base d'água, um suorzinho vai sair, uma água que espirrar vai sair. Então, assim, tem algumas bases que são destinadas a outros serviços, um serviço mais artístico, um serviço que passou ali, só tirou foto e depois tirou aquela maquiagem. Então, no mundo da maquiagem, a gente tem uma gama diversa, assim, em questão de produtos e as suas composições. Mas essa foi a nossa resenha da base de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo sugestões para os próximos vídeos, quais produtos que vocês querem que eu traga resenha. Eu acho que vocês gostam mais de resenha de base e pó, né? Eu também adoro, porque é o que a gente mais usa. E é só deixar aqui na descrição que com certeza eu vou trazer para vocês. Um beijo e até semana que vem.